Olá, meu nome é Priscila, eu sou dirigente espiritual e sacerdotisa do Templo de Umbanda Estelar Mãe d'Água, que fica localizado na cidade de Martinópolis. Esse projeto ele conta com o auxílio do Departamento de Cultura da cidade de Martinópolis e também conta com o auxílio e incentivo da Lei Aldir Blanc, uma lei que foi feita agora durante a pandemia para dar assistência aos espaços culturais que foram afetados com a pandemia. O meu projeto ele visa falar da Umbanda como uma religião genuinamente brasileira. A princípio, o projeto era para ser apresentado nas escolas municipais, mas devido à pandemia e as escolas não estarem funcionando, o projeto foi remodelado para ser apresentado em forma de documentário, podendo assim alcançar várias pessoas através das redes sociais. Antes de começar a falar exatamente do projeto, eu vou fazer minha apresentação. Como eu já disse, eu sou dirigente do Templo Espiritual de Umbanda Mãe d'Água, onde respondo por Priscila de Iemanjá. Sou iniciada no culto de Lessé Orixá, no culto de Ifá, por Ifarimbê Faculê, que é o meu babá, Rodrigo de Ogum Xoroquê. O nosso Ilê fica localizado na cidade de Suzano, é o Ilê Axé Igbé Ifatoxim, que é do culto de Ifá. A minha trajetória nas religiões de matriz africanas, como sacerdotisa, teve início há mais ou menos 10 anos. Embora eu venha de uma família tradicionalmente umbandista, a minha trajetória como sacerdotisa se iniciou há mais ou menos 10 anos. E aqui em Martinópolis eu tenho casa aberta desde o ano de 2017. Então eu vou começar a falar da religião de Umbanda, de como ela surgiu no Brasil. A religião de Umbanda surgiu no Brasil no ano de 1908, em 15 de novembro de 1908. Ela foi difundida no Brasil por Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro. O Zélio ele morava na cidade de São Gonçalo, no distrito de São Gonçalo, e por algum tempo ele começou a apresentar comportamentos estranhos, e chegou a ser internado como louco. E nisso, um parente dele, que era médico, indicou ele a estar indo numa casa espírita, um centro kardecista. E lá ele foi. Durante a sessão, ele acabou incorporando uma entidade que era um caboclo. E questionado sobre a sua aparência, foi pedido a ele que falasse o nome, E sob pressão, ele acabou dizendo que o nome dele era Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para ele não haveriam caminhos fechados. Então, depois disso, ele foi convidado a se retirar da sessão, Ele foi mandado embora daquela sessão. E aí, a partir daquele momento, ele disse que ele iria embora, mas a partir daquele momento estaria sendo fundada uma nova religião, que era a Umbanda. Então, no dia seguinte, várias pessoas estavam no local onde foi indicado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas para poder receberem passes, receberem orientações dessa entidade. A partir daí, a Umbanda a primeira casa de Umbanda fundada foi a Casa de Umbanda Nossa Senhora da Piedade, que foi a primeira casa de Umbanda fundada por Zélio Fernandino de Moraes. A partir desse momento, outras casas foram sendo abertas a pedido do caboclo, e eram pessoas que eram indicadas pela espiritualidade para estar abrindo essas casas, e cada uma foi abrindo uma casa em determinado local, e assim a Umbanda começou a crescer, antes de tudo no Rio de Janeiro.
Então, a Umbanda, ao longo do tempo, ela começou a ser difundida por outras pessoas, porque várias tendas foram surgindo nesse meio tempo. Então, a Umbanda, ela surgiu em 15 de novembro de 1908, na cidade do Rio de Janeiro, no distrito de São Gonçalo. Desde o seu surgimento, né, desde 15 de novembro de 1908 para cá, a Umbanda sofreu influência de várias outras religiões, né? Ela teve influências fortes de algumas outras religiões, sendo elas a religião católica, o candomblé e o kardecismo, né? Então, durante todo esse tempo, ao longo desses anos, a Umbanda veio absorvendo influências dessas religiões, né? Desde 2016, a Umbanda passou a ser considerada patrimônio imaterial do IRP, que é o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. A Umbanda, ela é tombada como um patrimônio nacional, um patrimônio imaterial nacional brasileiro, né? Então, todas essas influências que a Umbanda veio sofrendo ao longo do tempo, veio passando ao longo do tempo, fez com que surgissem várias vertentes de Umbanda, né? Então, foram várias ramificações, vários valores agregados dentro da religião de acordo com cada casa, com cada dirigente espiritual, com cada mentor que rege a casa, né? Então, assim surgiram algumas vertentes, como a Umbanda tradicional, Umbanda esotérica, Umbanda branca, Umbanda sagrada, Umbanda astrológica, Umbanda de Omoloco, Umbanda Omblé e Umbanda estelar, que é a vertente umbandista que a gente segue aqui no Templo de Umbanda Estelar Mãe d'Água. Embora exista todas essas vertentes, né, existam todas essas vertentes de Umbanda, o princípio da Umbanda ele deve ser um só para todas as vertentes. E o fundamento primordial da Umbanda, o princípio, é a fé, o amor e a caridade. E os princípios, as crenças também devem ser as mesmas para todas elas, que é a crença nos orixás, a crença nos elementais da natureza, a crença em um único Deus, Olodumare, Olorum, Zambi, Deus. Nossa religião é sim uma religião monoteísta. Nós acreditamos em um único Deus, o Deus onipotente, onipresente e onisciente, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Mas também acreditamos nos orixás, que são os tronos divinos, que são os braços de Deus, juntos na criação do universo. Então, os fundamentos da religião de Umbanda, eles devem ser praticados igual em todas as casas. A Umbanda é uma religião e, como uma religião, ela deve praticar somente o bem. Qualquer coisa diferente disso não é Umbanda. A Umbanda não faz o mal. A Umbanda não serve a encostos. A Umbanda não prejudica as pessoas. A Umbanda é uma religião de amor. É uma religião para trazer o auxílio, para trazer o conforto. Umbanda existe a incorporação do espírito para a prática da caridade. Então, é só com esse intuito que os espíritos de luz vêm em terra, para auxiliar os nossos irmãos, para auxiliar as pessoas que necessitam. Nós vamos falar agora um pouquinho do sincretismo religioso. Sincretismo nada mais é que uma forma de fazer uma correspondência de algo que é parecido. Dentro da religião de Umbanda existe o sincretismo com a Igreja Católica. As imagens dos santos de Umbanda
são sincretizados com imagens da Igreja Católica. E tudo isso existe uma explicação, existe um porquê do sincretismo, né? Na época da colonização do Brasil, com a chegada dos escravos, né, vieram escravos de várias regiões da África. E na África não existe Umbanda, na África não existe Candomblé. Na África existe o culto de Lessé Orixá, que cada região do país, cada região, cada localidade cultua um orixá. Sendo assim, quando os escravos vieram para cá, eles foram vindo cada um de um lugar, né? Eles não traziam todos de uma única região, eles iam trazendo cada um de um lugar. Sendo assim, veio um que pertencia à região onde se fazia o culto a Xangô, veio outro para trabalhar naquela mesma fazenda que fazia culto a Ogum, veio outro que fazia culto a Iemanjá, a Iansã, e nisso ali dentro de uma senzala existiam vários negros, vários escravos, que cada um deles fazia culto a um orixá. Sendo assim, eles começaram a unificar e fazer um único culto, né, a todos os orixás. Mas a Igreja Católica dominava tudo na época. Então ela tentou proibir os escravos de praticarem a sua fé, né? Então a igreja impedia eles de fazerem seus cultos religiosos. E a partir disso, os negros deram um jeito, né? Os escravos deram um jeito. Eles começaram a fazer os cultos dos orixás nas mesmas datas em que a Igreja Católica fazia os cultos aos dias santos, né? Fazia as suas celebrações de dias santos. Então, por exemplo, eles pegaram Ogum, que é o orixá guerreiro, que é o orixá da guerra, da vitória, dos caminhos, né? É o orixá da luta. Eles sincretizaram Ogum com São Jorge da Igreja Católica, que tem as mesmas características, né? O orixá guerreiro, o orixá da força, das batalhas, né? E assim foi com todos os orixás. Iansã é sincretizada com Santa Bárbara, né? Iansã é o orixá da tempestade, o orixá do raio, né? Então foi sincretizada com Santa Bárbara, que também é o santo das tempestades, dos raios, né? É a santa católica que rege nessa força. Então os escravos eles foram fazendo essa associação para conseguir fazerem os seus cultos, professarem a sua fé sem serem impedidos, né? Sem serem massacrados por estarem exercendo uma fé que era proibida para eles. E eles começaram a utilizar não só os dias, mas também as imagens católicas, né? É muito comum ir num terreiro e lá o congá, né, que é o nosso altar, ter imagens católicas, justamente por conta do sincretismo. E aí está a influência da Igreja Católica dentro da Umbanda, né? O sincretismo religioso, o uso das imagens, fazendo uma correspondência, fazendo uma associação aos orixás. Quem são os orixás? Agora nós vamos falar um pouquinho dos orixás, que são forças, né? E são um motivo de curiosidade de muitas pessoas de saberem quem é orixá, quem é o meu orixá, né? Eu vou falar sobre os orixás na visão da Umbanda Estelar, da Umbanda das 7 Estrelas Divinas. Dentro da Umbanda Estelar, os orixás, para nós, ele é a manifestação divina do Criador, em diversas formas, em diversas dimensões. Eles são responsáveis por manter a estrutura vibracional e essencial de
toda a natureza existente. Eles são consciências divinas que colaboram com Deus, Olorum, em sua criação infinita. Eles são co-criadores universais, eles são tronos divinos, eles são consciências divinas que atuam na natureza junto com Olodumare, com Olorum, que é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, os orixás, eles são forças que regem na natureza, né? Onde existe vida, existe orixá. Onde existe um sopro de vida, existe orixá. Em todos os campos da natureza, mar, terra, fogo, ar, mata, lago, pântano, barro, lodo, vento, trovão, em tudo existe orixá. Então, orixá são forças divinas, são tronos de Deus. Na Umbanda, as pessoas costumam confundir e dizer que nós, umbandistas, cultuamos vários deuses, porque as pessoas acham que nós, umbandistas, cultuamos orixá como deuses. Não. Nós cultuamos Deus como Deus, que para nós é Olorum, Olodumare, Zambi, Obatalá. Orixás nós cultuamos como intercessores a Deus, como braços de Deus que estão à disposição para nos ajudar e para equilibrar todas as energias vibracionais do nosso planeta. Arquétipos. Vamos falar um pouquinho dos arquétipos de Umbanda. Antes de falar especificamente dos arquétipos de Umbanda, é preciso entender o que é um arquétipo. Arquétipo, ele é a percepção que se tem acerca de uma imagem. Por exemplo, se eu falo leão, só de eu falar a palavra leão, já vai vir a imagem de um leão na nossa cabeça, né? Não só a imagem, a gente vai já ter o pensamento de que é um animal forte, de que é um animal feroz, de que é um animal veloz, não é? Então nós já colocamos várias características em cima de uma única palavra. Isso é um arquétipo. Dizem que arquétipo são as ideias presentes na mente de Deus. Arquétipo, ele é tipo o modelo ideal para alguma coisa, como o exemplo do leão, né? Leão, bravo, leão, forte, né? E a gente fala a palavra, se eu falar estrela, todo mundo já vai imaginar uma estrelinha piscando com várias pontas, né? Com luz brilhosa. Então é o modelo ideal que nós temos para alguma coisa. Dentro da Umbanda existem os arquétipos de Umbanda, que são os tipos de entidades que incorporam na Umbanda. Dentro da Umbanda nós temos várias linhas de espíritos, né, de entidades que trabalham dentro da Umbanda. Nós temos a linha de preto velho, de caboclo, de criança, que é a trindade da Umbanda, né? São as 3 linhas bases da Umbanda. Depois vem as linhas de baiano, boiadeiro, marinheiro, cigano, né? E algumas outras que em outras casas cultuam. Mas tudo isso são arquétipos, né? O preto velho, ele tem um arquétipo de sabedoria. O caboclo, ele tem um arquétipo de caça, de busca, né? De cura. A criança é o arquétipo da pureza, da inocência, né? Baiano, arquétipo da alegria. E assim sucessivamente. Como que funciona a questão do arquétipo na Umbanda? O espírito incorpora num médium dentro da Umbanda
como preto velho. Porém, se essa pessoa for de uma outra religião que também pratica a incorporação, esse mesmo espírito vai incorporar nela, vai trabalhar nela, vai ser um mentor dela numa outra religião, porém ele pode se apresentar com uma outra roupagem fluídica. Ele pode se apresentar como um médico, como um doutor, como um cientista, que ele foi numa outra encarnação. Porém, dentro da Umbanda, ele vai se apresentar com o arquétipo de Umbanda, porque é assim que os espíritos aqui se manifestam. Então, não existe essa história de falar que os espíritos que vêm dentro de um terreiro de Umbanda são menos evoluídos do que o espírito que vai na religião A, B ou C, né? Aqui ele vem como um caboclo, aqui ele vem como um baiano, porque esse é o arquétipo da nossa religião, é assim que ele tem que vir aqui. Mas se for numa outra religião, ele vai com o arquétipo de que ele teve uma capa fluídica que ele teve numa outra encarnação. Ele não vai se apresentar lá, de repente, como um caboclo, como um boiadeiro. Só que na Umbanda ele tem que vir assim, ele precisa se apresentar assim. Porque é assim que o espírito se manifesta dentro da religião de Umbanda. Então, esse é o sincretismo, né? Esse é o arquétipo, dentro da Umbanda. Os arquétipos de Umbanda são a forma com que os espíritos vão incorporar aqui dentro. É um modelo a seguir. Todos os espíritos que incorporarem dentro da Umbanda, eles precisam incorporar dentro do arquétipo que existe dentro da religião. Por que na Umbanda os espíritos fumam e bebem? É muito comum as pessoas acharem que dentro da Umbanda os espíritos fazem uso de bebida ou de fumo pelo fato de terem apego à bebida, ao fumo, né, ao elemento. Só que não é assim que funciona, né? Dentro de um terreiro de Umbanda, o espírito, ele usa os elementos com o fundamento. Tudo que acontece dentro de um terreiro de Umbanda existe fundamento, né? O guia, ele não vem tomar a cachaça, o vinho, o conhaque, o café ou o guaraná simplesmente por gostar daquelas bebidas. Eles utilizam aquele elemento com fundamento, né? Os guias, eles não vêm fumar cachimbo, fumar charuto, fumar cigarro, porque tem vício naquele material, naquele elemento. Não, eles vêm manipular a energia daquilo ali. Quando uma entidade faz uso do cachimbo, do cigarro, do charuto, o elemento que é usado ali, né, o material que é usado ali, a palha, o fumo, a erva, ele tem ligação com o elemento ar, né? A hora que a fumaça se dissipa, ela tem ligação com o elemento ar. E nesse momento é feita uma defumação que leva para o astral, né, as energias do consulente, que muitas vezes são energias densas, e com aquela defumação que é feita ali naquele momento pela entidade, essas energias são levadas para o astral. Essas energias negativas que estão por ali são encaminhadas através da fumaça, do cachimbo, do cigarro, do charuto, né? Também tem uma ligação com o elemento terra, porque afinal de contas são plantas, né? E durante o passe, né, porque é um passe que o guia faz do consulente, é muito comum a gente ver nos terreiros, né, quando os guias estão dando passe, eles darem baforadas de fumaça no consulente. Nesse momento que ele está dando essa baforada, é um passe magnético que ele está fazendo, né? E nesse momento é feita a transmutação do ectoplasma.
E tudo isso a fim de preservar e tratar os corpos sutis de quem está sendo atendido. Então, o cigarro, o charuto, o cachimbo, o guia não está ali pitando, né, fumando, fazendo fumaceiro, porque ele gosta, porque não só porque ele gosta, porque de repente, né, tem até a questão do gostar, mas não é essa a única e real intenção. O guia faz isso muito mais em benefício do consulente, porque se ele não tiver nada disso, ele vai trabalhar e vai tratar aquele consulente do mesmo jeito. Mas é como um médico, né? O médico, com os conhecimentos de primeiros socorros, ele consegue atender rapidamente uma pessoa. Mas se ele tiver os equipamentos, os materiais essenciais ali, o socorro vai ser muito mais eficaz. E não é diferente com os guias espirituais, né? A bebida, quando o guia faz uso da bebida, né? A bebida, ela serve como antisséptico, que vai limpar e cuidar do corpo etérico do consulente, né? A bebida, ela é ligada com o elemento fogo, né? E ela, a bebida alcoólica, no caso, ela tem ligação com o elemento fogo. E no momento em que o guia tá ali manipulando a energia daquela bebida, ele tá dissipando as energias e queimando as energias intrusas, né? Miasmas, larvas astrais que porventura estão ali com o consulente. É muito comum numa sessão, numa gira do terreiro, quando o consulente vai tomar um passe, né, com o guia oferecer para a pessoa o copo de bebida dele, para o atendido dar um golinho. As pessoas muitas vezes têm cisma, mas quando o guia faz isso, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que aquela pessoa está com algum tipo de problema que precisa ser queimado por aquele álcool, né, por aquela energia daquela bebida. E com isso, a hora que a pessoa toma aquela bebida, que já teve o elemento manipulado, que a entidade já fez ali as suas mirongas e oferece para a pessoa, vai estar queimando as larvas astrais e os miasmas e todas as energias intrusas que estão com esse consulente. Então, os guias de Umbanda, eles não são viciados em nada. As entidades espirituais não são entidades que vêm em terra para beber, para fumar, para dançar. Tudo tem um fundamento. Umbanda tem fundamento. E é preciso estudar. A falta de conhecimento gera a intolerância e o preconceito. Por que fazemos oferendas na Umbanda? As oferendas na Umbanda é uma ritualística muito comum, né? A oferenda na Umbanda é uma ritualística muito comum e é, na verdade, a base da religião, né? Nós fazemos muitas oferendas aos nossos orixás, às nossas entidades, né? As oferendas na Umbanda, geralmente são compostas por frutas, alimentos, grãos, bebidas, flores, pedras, cristais, né? Para nós umbandistas, as oferendas, elas são, na verdade, uma forma de fortalecer o nosso vínculo com os nossos orixás, com as nossas entidades, né? É uma forma de estreitar a conexão com o sagrado, né? Cada orixá, ele tem um respectivo alimento, uma fruta, uma flor, uma erva, né? A bebida, o cristal. Existe, para cada orixá, existe as comidas correspondentes, né? As bebidas, as frutas, tudo que corresponde a um orixá, né? Assim como as demais religiões,
os fiéis eles fazem algo para receber uma graça, na Umbanda a gente faz a oferenda, né? Por exemplo, a pessoa sendo da Igreja Católica, ela é devota a determinado santo e ela está buscando por uma graça, então ela vai pedir para aquele santo se interceder por ela, para ela alcançar aquela graça. Ela vai fazer determinada coisa, ela promete algo, caso aquele santo interceda por ela e conceda a graça para ela. Não é diferente do que a gente faz na Umbanda. Só que nós, na hora que nós vamos pedir, nós damos um presente para o orixá na hora que a gente vai pedir, que é a oferenda, é a nossa forma de pedir, fazendo a oferenda. Aí se o orixá interceder por nós e nós conseguirmos a nossa graça, depois nós vamos fazer uma outra oferenda para agradecer. Então o princípio da oferenda dentro da Umbanda não é fazer aquilo ali, entregar para o orixá comer. O orixá não vai comer, né? O orixá não precisa daquilo ali. Quem precisa somos nós. O orixá, o que eles vão fazer? Eles vão captar todo o prana daqueles elementos, que são alimentos. Alimento contém energia, que é o prana. E a partir desse momento eles vão reverter essa energia a nosso favor, ao favor de quem está oferecendo aquilo ali a ele. E não é porque a pessoa fez uma oferenda para o orixá, é muito comum a gente ouvir falar que o orixá e guias espirituais, né, e as entidades se trocam, se vendem por prato, se vendem por trabalho, se vendem. Não, dentro da Umbanda não. Dentro da verdadeira Umbanda isso não acontece. Não é porque você de repente está fazendo uma oferenda para um orixá pedindo alguma coisa que você vai conseguir. Você fez, você vai conseguir se você merecer. O orixá não vai pegar e falar assim, não, você fez a oferenda, você me deu isso aqui, ó, então toma o que você quer. Não. Existe um Deus superior a ele. Existe um Deus que tudo sabe. O orixá é o intercessor. Então não é porque uma oferenda é feita que é uma troca, é uma barganha. Fiz a oferenda, o orixá tem que me dar o que eu pedi. Muito engano quem pensa assim, né? Tudo é merecimento. Então não adianta achar que com uma simples oferenda ou uma super oferenda vai ser o suficiente para você conseguir aquilo que você busca, se você não tem uma boa índole, se você não tem uma boa conduta, se você não tem uma boa moral. Então, a oferenda ela é uma forma de os devotos, né, os religiosos de matriz africana, melhorarem a sua conexão com o sagrado, né, fazerem um agrado para receberem boas energias, né, que as energias daquele elemento vão ser revertidas para nós. Então, o princípio da oferenda é isso, né? Então, a oferenda, ela é um presente para os nossos guias, para os nossos orixás, para que eles nos fortaleçam, né? Para que eles... mas então, eles só vão te fortalecer se você fizer a oferenda. Os médiuns precisam fazer oferenda. Não é o que importa, na verdade, não é o material em si, não é o prato, não são as frutas, não são a quantidade, não é a beleza. O que importa é a intenção. O ser humano ele precisa de algo concreto, né? Para que se faça, para que a fé dele se eleve. Né? O orixá não precisa de nada disso, mas nós, como seres humanos, materialistas que somos, precisamos disso. E a oferenda é o que estreita essa conexão. As comidas ritualísticas. Cada orixá, né,
E as entidades também, eles têm uma comida ritualística. É tipo como se fosse um prato preferido de cada orixá, né? E eu vou falar um pouquinho do prato de cada orixá da Umbanda, das 7 linhas de Umbanda. Oxalá, né, que é sincretizado com Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho aqui também do sincretismo. O prato, né, a comida ritualística de Oxalá é a canjica branca, né? Ela é oferecida numa cuia branca de louça, numa tirrina branca de louça. Tem todo um fundamento religioso, né, para se preparar essa canjica, né? Iemanjá, manjar de coco, né? Manjar com as ameixas em cima, né? É a comida ritualística de Iemanjá. Existem outras, né? Eu tô falando das principais e das mais conhecidas. Oxum é o omolocum, que é feijão fradinho com camarão seco, dendê e ovos, também servido numa tirrina de louça. Oxóssi, né? Oxóssi são frutas de todas as espécies, exceto frutas ácidas, né? Existem lugares que aceitam entregar frutas ácidas para Oxóssi, mas na maioria das casas as frutas ácidas não entram para Oxóssi. Ogum, o inhame ou a feijoada de Ogum, né? A feijoada normal. Xangô é o amalá. Amalá é uma comida feita com quiabo e camarão seco, dendê, bastante cebola, pimenta. Iansã, o acarajé. Obaluaê, pipoca, né? E eu vou falar agora também um pouquinho do ponto de força de cada um desses orixás. Porque cada orixá, ele rege em algum local da natureza. Existe um ponto de força da natureza onde tem a concentração de energia de determinados orixás, né? Por exemplo, Iemanjá é o orixá, né, que é mais conhecido, ele é o mais aceito no Brasil, na verdade, né? Mãe Iemanjá é o orixá que é mais aceito por todos no Brasil. O ponto de força de Iemanjá é o mar, né? A praia, o mar. Oxum é o orixá que ele rege nas águas doces, né? Nos rios, nos lagos, né? Na cachoeira. Só voltando um pouquinho, Iemanjá é o orixá da criação, né? Ele é a mãe de todas as cabeças, né? Todos nós somos filhos de Iemanjá. Iemanjá, junto de Oxalá, é a mãe, e Oxalá é o pai de todas as cabeças, né? Iemanjá é o orixá da fertilidade, né? O orixá da família. Oxum, que tem o ponto de força nas águas doces, nas cachoeiras, né? É o orixá do ouro, é o orixá do amor, é o orixá da fertilidade, né? Da maternidade, aliás. Iemanjá é da fertilidade, Oxum é da maternidade, né? Numa gestação, enquanto a mulher está grávida, quem está regendo a gravidez dela é Iemanjá. A partir do momento que essa criança nasce, quem toma conta é Oxum, né? Oxóssi, que é sincretizado com São Sebastião, o ponto de força de Oxóssi, me deu um branco, o ponto de força de Oxóssi são as matas, as florestas, né? É o orixá da caça, é o orixá da sabedoria, é o orixá da abundância, o orixá que traz a abundância para a nossa vida, né? Ogum, o ponto de força de Ogum são as estradas, a linha férrea, né?
as estradas, os caminhos, né? O orixá, Ogum é o orixá da força, é o orixá que abre os nossos caminhos, é o orixá que traz a determinação, é o orixá que traz a vontade, que traz a garra. Xangô, o ponto de força de Xangô são as pedreiras, né? Xangô é o orixá da justiça, é o orixá que faz com que as coisas na nossa vida aconteçam de forma justa, né? Xangô briga pela injustiça que é feita com todos nós. Ele luta para que se faça justiça contra a injustiça que é feita com a gente, né? E o ponto de força dele são as pedreiras, né? As montanhas. Yansan é o orixá dos ventos, é o orixá das tempestades, e o ponto de força dela, né, é o bambuzal. Yansan é o orixá que trabalha o movimento na nossa vida, né, o orixá que faz com que as coisas se movimentem, com que haja dinâmica na nossa vida. O Baluaê, o ponto de força dele é o cruzeiro das almas, né? O Baluaê é o orixá que rege na passagem entre a vida e a morte, é o orixá que cuida ali da gente na doença, na saúde, né? E o ponto de força dele é o cruzeiro das almas. Então, para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer o Departamento de Cultura de Martinópolis, assim como agradecer o incentivo federal da Lei Aldir Blanc, né, que é responsável por esse documentário, né, por esse projeto, e quero agradecer imensamente todos que conseguirem acompanhar, né, e a oportunidade de estar levando um pouquinho da verdade umbandista para cada um que assistir esse documentário, né? Isso é só um pouco de tudo aquilo que existe dentro da Umbanda. A nossa luta contra o preconceito é diária. A nossa luta para tirar esse véu de maldade que foi colocado em cima da religião de Umbanda é diária. Nós lutamos todos os dias contra o preconceito. Nós lutamos todos os dias pelo direito de exercer a nossa fé, assim como respeitamos a fé dos nossos irmãos. Só queremos que respeitem a nossa fé e o nosso direito de fazer os nossos cultos sem sofrermos represálias. Lutamos pelo direito de nos expor na sociedade sem termos que depois nos depararmos com olhares tortos, com olhares como se estivéssemos fazendo algo errado. E um recado para os umbandistas e para todos que fazem parte de algum tipo de religião de matriz africana: não escondam a sua religião, não tenham medo de dizerem que é do axé, porque a gente só esconde aquilo que é errado, a gente só esconde aquilo que é ruim. Se a Umbanda é do bem, se a Umbanda é boa e faz tão bem para sua vida, você não tem motivo nenhum para esconder, porque a gente só esconde o que é errado. E a Umbanda exercida dentro dos princípios e dos fundamentos divinos não tem nada de errado, porque nós cultuamos um único Deus. O Deus que eu cultuo é o Deus que você também serve. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Gratidão.